Quem acordou animado, animada, pronta para poder avançar mais um pouquinho aqui no livro Chamamentos? Diga para mim, vocês estão gostando do livro? O livro está fazendo sentido? Na verdade, eu não estou lendo o livro, né? Eu faço aqui uma interpretação, né? Pego os pontos principais e trago para a nossa reflexão. Como é que vocês estão? Estão escrevendo no caderninho, estão fazendo as reflexões? Nós vamos para a nona fagulha, quando a intenção é de todos. Nessa fagulha, ele vai lá em mais um elemento que ele trabalhou, que é o aspecto de desenvolvermos as virtudes, sermos pessoas virtuosas. E ele também coloca aqui o aspecto de que nós somos seres que vivemos em sociedade, somos seres de uma coletividade. O nosso desenvolvimento, ele é individual, né? Eu tenho um corpo que se desenvolve, eu tenho a minha mente, quem sente as emoções sou eu, quem pensa sou eu, então é um aspecto individual. Então, é autoconhecimento, ninguém pode me conhecer, né? Fazer esse trabalho por mim. Eu falei, olha, eu vou conhecer você e eu vou passar isso para você. Como a gente também não pode comer pelo outro, né? Então, vou me alimentar por você, eu vou beber água por você, eu vou tomar banho por você. Esses cuidados é sempre um autocuidado. Então, quando eu me cuido, né? Quando eu falo de cuidado, é esse momento em que eu dedico atenção para o meu corpo e a mente. Então, é sempre autocuidado. Eu posso cuidar de outra pessoa? Pode cuidar de outra pessoa. Só que é a história que a gente fala, né? A gente pode oferecer o remédio, mas se a pessoa não tomar o remédio, ela não vai ficar boa. Então, precisa que ela se cuide. Então, o que é o cuidar do outro? É a gente oferecer aquilo que está ao nosso alcance. Mas cabe a cada um de nós fazer a parte que compete. Então, de novo, quando a gente fala de cuidado, a gente está sempre falando de autocuidado. Não podemos salvar ninguém, não podemos cuidar da pessoa por ela, né? Nós não podemos fazer por ela. O processo de evolução, desenvolvimento, então ele é pessoal, ele é individual. Mas nós vivemos na coletividade, nós vivemos na sociedade. Então, como é que é isso? Nós estamos interligados. Tudo que eu faço tem efeitos, vai repercutir na vida de determinadas pessoas. Como eu ajo aqui no mundo, afeto, por exemplo, os mais próximos, que são as pessoas da minha família. Dali também eu posso ampliar o que eu fizer, também vai afetar a vida das pessoas com quem eu trabalho. Então, vamos pensar que existem dimensões, assim, não é a mesma forma que eu vou impactar a vida de um filho como a de um vizinho. Não é, é diferente, né? A forma em que eu me relaciono, né? Essa intensidade, isso tudo varia. Então, existe uma variabilidade, existe como... Vamos lá, vamos pegar... Eu gosto muito dessa imagem, e trabalhar com imagens, com metáforas, ajuda muito a gente ao entendimento, né?
eu pego uma pedrinha, atiro numa lagoa. Tá? Aquela lagoa está com a água ali paradinha. Mas quando cai aquela pedra, ela provoca, né, um movimento naquela água. Eu fiz algo, essa foi minha ação. O efeito foi a pedra ter caído e provocado aquelas ondas. As ondas vão. O que está próximo de onde caiu a pedrinha vai pegar aquelas ondas um pouco maiores, né? A intensidade ali daquela energia, né? É muito maior. Só que essa onda vai, ela vai dissipando energia também. Então, quando há uns 100 metros de distância de onde eu lancei a pedra, talvez a gente nem perceba mais a ondulação. Já dissipando ali a energia, mas ainda assim vai propagando. E a gente já tem uma percepção de que parou, não tem mais os efeitos, não vai para tão longe assim. Só que vai, a gente não está percebendo, a gente não tem esse alcance. Lembra que eu falei do ponto de vista? Ponto de vista, por mais que a nossa visão, e aí eu falo da visão mesmo, né? Se a gente olhar para o céu, eu estou vendo as nuvens, né? Eu estou vendo árvores, né, nas montanhas lá atrás, eu vejo as estrelas, eu vejo a lua. Qual a distância da Terra para a lua? Eu falei assim, caramba, é muito longe. Então eu consigo ver a longa distância. Não, os meus olhos. Então, esse ponto de vista é aquilo que está no meu campo visual, né? Ou seja, é tudo que eu tenho, é muito próximo, né? Que eu possa tomar consciência, que eu possa considerar como sendo o meu contexto, mas ainda assim eu posso ver ao longe, né? De qualquer forma, nós não vemos tudo, né? Temos essa limitação. E à medida que a gente vai ampliando, o Marcelo Gleiser, eu gosto muito quando ele fala da ilha do conhecimento. É como se aquilo que a gente conhece é aquela ilha, cercada pelo oceano do desconhecido. E quanto mais a gente conhece, vamos dizer que o território ali da ilha vai ampliando. E o que vai ampliando também quando a terra, né, vamos dizer, a ilha cresce? Todo o litoral, toda a fronteira ali entre o conhecido e o desconhecido também vai aumentando. Então, o que acontece nesse entendimento? É que, por mais que a gente aumente o nosso conhecimento sobre as coisas, o desconhecido continua sendo muito maior, né? Continua, não é que a gente vai ter todo o conhecimento e o desconhecido então vai deixar de existir. A metáfora que ele usa é que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que tem outras coisas que a gente não sabe. Se o desenvolvimento, a gente pode pensar num desenvolvimento infinito, né? Se assim o é, nós vamos aprender. E sempre teremos algo a aprender. Então, nós agimos no mundo, e essa nossa ação tem seus efeitos, que a gente conhece alguns e desconhece outros, porque já se afastaram do ponto ali em que nós agimos, onde nós lançamos a pedrinha. Mas ainda assim os efeitos estão se desdobrando. O que significa, né, dentro aqui do contexto que nós estamos discutindo, é que eu
conheço alguma coisa, eu ajo ali no mundo, mas isso que eu faço tem os seus desdobramentos e alcançam outras pessoas em outros lugares. De modo que, se a gente pensar, e é essa proposta que ele nos faz, se a gente pensar na nossa casa, nós temos uma casa, eu estou aqui na sala da minha casa, né, do apartamento onde eu moro, e eu tenho esse espaço. Esse espaço eu preciso cuidar dele, preciso arrumar. A gente fala, né, de limpar a casa. Outro dia eu fiz o vídeo, né? Quem acordou cedinho, já limpou a casa, já lavou a roupa, já fez a comida. Então, a gente cuida desse ambiente, a gente tem tarefas, né? Tanto no trabalho que a gente escolhe, né? No nível profissional, para ser remunerado, e o trabalho da casa, geralmente atribuído à mulher, mas não é, deveria ser de todos os habitantes daquela casa, né? Todos deveriam cuidar, assim como todos nós temos que cuidar da casa planetária. É essa a reflexão que ele traz, né? A intenção é de todos. Todos nós estamos ligados. O que eu faço, né? A forma como eu ajo no mundo afeta esse mundo. Então, da forma como cuido da minha casa, eu preciso cuidar da minha casa planeta Terra. Esse também é o lugar em que eu habito. E que eu habito, você habita, e tantas outras pessoas habitam. 7 bilhões de pessoas habitam. Fora as plantas e os animais, né? E que mais aí, né? Que a gente não conhece, que estão nas profundezas do mar, que são tão pequenininhos que a gente não vê, não descobriu ainda. Todos nós estamos juntos nessa casa chamada planeta Terra. E o que nós fizermos aqui no planeta Terra, nós vamos afetar a vida de todos. Porque é um ar só que tem. Não existe... Pensa que toda a água que existe no planeta, ela está aqui desde, né, da formação do planeta. Não tem outra água. Ela entra num ciclo de evaporação, né? Então, o ciclo das chuvas, né? Evapora, forma as nuvens, das nuvens precipita a água e assim vai a mesma água. É a mesma água e é o mesmo ar. Se a gente destrói, vai destruindo o planeta, o que a gente está fazendo com os elementos que estão aqui, que a gente precisa deles para viver? A gente precisa do mar, né? Um ar que não seja poluído, a gente precisa de água, né? Somos corpo aqui, temos um corpo 70% ou mais de água. As células precisam desse elemento. Todos os seres vivos precisam desse elemento de água, né? Para viver. E do oxigênio. Ou seja, simplificando, todos nós precisamos cuidar da nossa casa. É a nossa moradia, é o que nos permite habitar aqui, viver. Então, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. E ele vai falar das abelhas. Lembra que eu falei das abelhas? Ele vai falar das abelhas, lembrando que as abelhas é muito bonito de ver, assim como as formigas, porque é muito claro ali, quando a gente observa, o funcionamento dessa comunidade. Cada uma tem uma função, elas organizam aquela casa, então a colmeia é muito bonita, né? Então ela fala que nessa comunidade muito bem sucedida, a gente vê a colmeia funcionando bem, cada um produzindo o que tem que produzir, né?
E ele coloca: seu princípio é o de que tudo é feito para o bem do coletivo. Esse é um exemplo de comunidade que colabora juntos. E eu insisto nessa palavra porque esse tem que ser o nosso caminho. Se nós não colaborarmos, nós vamos destruir a nossa casa. Pensa, nós temos aqui uma casa. Você mora numa casa. Casa que entende, né? Residência. Então você tem esse lugar que você habita e que alguém precisa limpar, cuidar, organizar. Se você não faz isso, se as pessoas que moram com você não fazem isso, o que vai acontecer? Se ninguém recolhe o lixo, se ninguém lava a louça, se ninguém tira a poeira dos móveis, se ninguém lava as roupas, né, tapetes e cortinas, e você já entendeu. O que vai acontecer? Você vai ficar num ambiente desorganizado, sujo e cada vez mais inóspito, inadequado para viver. Vai ficar desagradável, vai incomodar. Tem gente que vive na sujeira, mas aí a gente entende que a pessoa tem um problema de saúde mental. Ela tem problema, tem um transtorno, pode ser um acumulador e tal, não vamos discutir isso, mas não está bem aquela pessoa, né? A gente sente a necessidade de viver num ambiente organizado e limpo, no mínimo. Significa que alguém precisa fazer essa tarefa, concorda? Por isso que eu falei, lembra que eu falei? A mulher fica com essas atribuições, embora numa família, não, né, todo mundo ali usa, né? Habita, então suja, né? Desorganiza, organiza. Alguém precisa fazer a tarefa. Se todos colaborarem, como é que vai ficar? Se eu guardo a minha roupa, você guarda a sua roupa, o fulano guarda a roupa dele, a gente arruma cada uma a sua cama, na hora de usar o banheiro, deixar o banheiro limpo, seco, né? As toalhas não devem ficar emboladas, tem que se dar descarga, tem que repor às vezes o rolo do papel higiênico, um sabonete que já gastou. São pequenos cuidados. Mas que, por exemplo, se eu uso e eu não cuido, o outro que vai usar, como é que vai ficar? Não é mesmo? Então eu tenho que pensar no outro. Esse é um exercício que vai transformando o egoísmo, né, de eu pensar só em mim, de cuidar do meu ego, né? Como se eu fosse a única pessoa importante no planeta. E eu passo a me tornar uma pessoa que é mais empática, desenvolve a compaixão. Olha do que eu estou falando aqui, das virtudes. Então, eu me torno uma pessoa generosa, bondosa, caridosa. Eu me torno uma pessoa que, ao pensar no coletivo e trabalhar para favorecer esse coletivo, eu estou me cuidando. E eu estou cuidando do outro. Mas o outro tem que fazer a parte dele. Lembra que eu falei? O outro, eu não posso cuidar do outro, né? Ou seja, eu não posso dar conta, eu não consigo dar conta de fazer pelo outro tudo que o outro tem que fazer. Então ele tem que fazer, e eu tenho que fazer, e você tem que fazer. E cada um de nós tem uma tarefa a fazer, a cumprir, que tudo junto, a gente olha, é o coletivo. Então nós vamos pensar nessa grande casa, a grande moradia, que nós estamos aqui no planeta Terra. Como que nós contribuímos? Como que nós pensamos a nossa participação? Eu neste planeta, o que eu faço? Anota no caderninho, o que você faz
pensando no coletivo? Qual a sua contribuição? Como você colabora? Como você trabalha com, né? Participando? Quando a gente se permite a fazer essas trocas, quando a gente se une pensando que está todo mundo habitando uma casa só. Então, como é que a gente pode cuidar desse ambiente? Quem é que vai fazer igual as abelhinhas lá? Quem vai cuidar da louça? Quem vai cuidar da roupa suja? Quem vai cuidar de lavar os banheiros? Quem vai cuidar de fazer a comida? Quem vai, né, se apropriar de uma tarefa? Pensa também quando a gente faz comida, né? Quando a gente vai lá para a cozinha, a gente tem que lavar, higienizar, né, o alimento, às vezes descascar, picar. Então vamos lá, eu gosto muito de fazer os legumes, vários legumes juntos. Então, lavar a couve-flor, cenoura, descasca, pica, vagem, o que mais que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar um cogumelo, né? Cebola, alho. Alguém precisa fazer isso. A gente não pega isso e taca na panela. A gente descasca, né? Limpa, pica. Isso dá muito trabalho. Então, quando a gente vai para a cozinha, é muito legal quando a gente tem ali um ajudante. Tem a pessoa que vai se encarregar de fazer ali a comida e tem a pessoa que colabora com ela, ou seja, trabalha junto com ela, dando essa assistência. Ela vai descascar os ovos, por exemplo. Eu estou lembrando da época que meus pais tinham um restaurante Comida Quilo, há muitos anos em Santos. Quando começou a surgir essa coisa de comida a quilo, meus pais tiveram esse restaurante e nós íamos lá colaborar. E eu me lembro daquelas bacias enormes, cheias de ovos de codorna para a gente descascar. E da panela enorme, assim, que a gente fazia brigadeiro. Ficava mexendo brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. E o brigadeiro com um toque de mel, a gente fazia, muito gostoso. Era todo mundo junto, literalmente mão na massa. Por quê? Porque não, senão vai sobrar para alguém. Aquilo que alguém não faz é como eu explico para o meu filho adolescente. O meu filho adolescente, ele acha que a roupa usou é para jogar em cima da cama. E joga em cima da cama. Aí é o uniforme que vai todo para cima da cama, todo amassado. Aí ele vai usar uma roupa que sai e joga aquela coisa. Depois ele vai dormir, o que ele faz? Ele pega tudo e joga em cima da cadeira. Outro dia eu vi uma animação que era bem isso. A pessoa chegava, ela chegava do trabalho, chegava em casa, ela pegava toda a roupa que estava em cima da cama, transportava ali para a cadeira e dormia. Aí chegava, né, de manhã, ela pegava a roupa toda da cadeira, jogava em cima da cama. É bem, né, o que acontece aqui também. Aí vou lá, eu falei assim, olha, essa roupa aqui, como é que a gente guarda? Vamos lá. Então eu vou junto com ele. Nesse momento eu preciso educar, eu preciso orientar, preciso mostrar que existe uma razão de ser. Né? A roupa ficar organizada, de não ficar tudo amassado, embolado. E aí eu já falei, a roupa que não tiver no cesto da roupa suja, ela não vai ser identificada como uma roupa que está suja e precisa ser lavada. Então ela não vai parar na máquina de lavar. Ponto final, eu não brigo com ninguém, não discuto, não me desgasto, é simplesmente eu comunico. Se a roupa está suja e ela não for ali colocada no cesto, ela não vai ser retirada, posta na máquina de lavar.
E as roupas vão acumulando, vão ficando nos quartos. Mas aí tem um momento que não dá, né? A gente precisa entrar no quarto, né? Entrar no quarto dos adolescentes e falar, ó, tá na hora, vamos pegar aqui os cabides, vamos dar uma olhadinha para isso aqui. O que que tem aqui? Tem um casaco? O casaco a gente pendura aqui. Ah, tem essa roupa? Isso aqui vai lavar? Não vai? Aí separa, organiza e vai. A paciência é algo que a gente desenvolve, é uma virtude. Orientação, quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Quem pode mais, ajuda quem pode menos, né? Quem é o mais forte, cuida do mais fraco. Cuida no sentido de dar esse suporte. Suporte, pensa numa prateleira. A prateleira ali, a gente coloca as coisas na prateleira e elas suportam determinado peso. Pensa como a prateleira não dá para colocar mais do que ela aguenta. O que vai acontecer? Vai arrebentar. Então, o suporte que a gente dá, ele também é limitado. Não dá para a gente dar conta de tudo, segurar tudo. Não existe um salvador do planeta. Não existem super-heróis, existem nós. Nós vivemos em coletividade. Nós precisamos fazer com que a nossa casa terrena, nosso planeta, seja cuidado por todos nós. E percebe que as virtudes, elas vão ser desenvolvidas nesse trabalho coletivo, porque eu só desenvolvo a minha paciência me relacionando com alguém, né? E assim, eu não ganho paciência. Eu vivo uma experiência com uma pessoa em que eu preciso ser paciente com ela. Então, me torno alguém virtuoso, ou seja, me torno alguém paciente, eu só me torno paciente nessa experiência em que eu preciso ter paciência. E eu só vou me tornar uma pessoa assim na relação com o outro. Somos seres de relação. Anota, pensa sobre isso, como é que você colabora. Muito, muito legal isso. Como você colabora e quais as virtudes que você conquista, desenvolve quando você colabora. Anota aí no seu caderninho e a gente se vê na próxima fagulha.